cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre comunicação em tempo de crise política, econômica, institucional no Brasil. A imprensa, nesse momento, ela atrapalha ou ajuda na divulgação de notícias e de informações de interesse de certos setores e que leva isso para a população? Mas para responder estas questões, indagações, os nossos convidados são o coordenador da pós-graduação em desenvolvimento regional da FURB, professor Marcos Matede, e o professor do curso de jornalismo e publicidade da FURB, Arnaldo Zimmermann. A crise política, econômica, institucional e até ética pelo qual passa o Brasil abriu uma outra discussão, a dos veículos de comunicação. Ou melhor, de como as informações estão chegando à casa do brasileiro via rádio, televisão, jornal, revista e pela internet. E quando o assunto é informação, quando o assunto é política, economia, levantam-se outros pontos de interrogação. Os leitores, o telespectador, o ouvinte, estão dando credibilidade a essa enxurrada de notícias e informações que estão sendo despejadas todos os dias? A imprensa está tomando partido nessas discussões que estão acontecendo no Congresso Nacional e no Executivo, por exemplo? Pois bem, essas são questões que nós vamos conversar no Cidadania de hoje. E eu vou começar a nossa conversa pelo professor Arnaldo Zimmermann, que é professor do curso de jornalismo e tem aí pesquisas, inclusive, nesse sentido. Professor Arnaldo, boa noite, obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Em tempos de crise política como o Brasil está enfrentando neste momento, o papel da imprensa, como que você analisa neste momento? Boa noite, Carlos. Boa noite, professor Matede, telespectadores. Olha, dá para dizer que nesse momento, nesse último escândalo que nós vivemos, que é vamos chamar do escândalo Michel Temer, do presidente da República, com o segundo escândalo paralelo que foi o do senador Aécio Neves, mas nós estamos vivendo, contra a cobertura da imprensa, uma segunda fase do escândalo, se a gente tradicionalmente observar que a gente tem 4 fases na cobertura jornalística de um escândalo político. Vivemos a primeira fase, que é aquela fase da irrupção do escândalo, que é a revelação do segredo, foi justamente na semana, naquela quarta-feira, onde vazou o áudio, praticamente a reportagem, a divulgação do Laudo Jardim da Globo. Estamos vivendo a fase do escândalo em si, que é aquela cobertura do processo investigativo, que tem os seus momentos, os seus picos de alta tensão e seus momentos de repouso. Os momentos de repouso onde não há nenhum fato novo e os picos de alta tensão onde há, a gente chama dos pequenos escândalos dentro de um escândalo, né? E ainda estamos aguardando outra fase importante, a terceira fase que normalmente acontece numa cobertura jornalística, que é o clímax. O clímax é o quê? É uma segunda revelação que normalmente pode ser a renúncia, um impeachment, um processo mais drástico que dá uma guinada, uma virada no curso da história. E a quarta fase que seriam as consequências. Nesse caso do escândalo envolvendo o presidente da República, é aquela quarta fase que ainda está por chegar. É uma fase importante porque as consequências vão gerar outros desdobramentos. Eventualmente, se o presidente sofrer um impeachment, ou houver renúncia, houver um afastamento, como é que fica o país? Quem assume o processo de votação e tudo mais? Quer dizer, se desdobra numa outra cobertura jornalística pelas consequências do que aconteceu. Mas na maioria dos escândalos, normalmente o que acontece? A imprensa tende a diminuir as luzes dos holofotes na fase de consequência. Ela chega com força máxima até o clímax, descobriu, revelou, ok, fulano foi preso, não foi divulgado, foi afastado e depois a imprensa cuida de outra pauta. Então esse momento que a gente vive, esse momento do escândalo em si, é um momento que está se revelando no país uma outra coisa. A força do jornalismo de dados e a força do jornalismo investigativo. Mais no jornalismo de dados. Você vê que tem rádio, tem emissora de TV, pessoal trabalhando com planilha, né? Planilha da Odebrecht, que era o escândalo anterior, trabalhando com os dados da própria delação da JBS. Então é um esforço concentrado de jornalistas fazendo meio que uma apuração paralela, talvez tentando consolidar, cristalizar essa fase do escândalo. Bom, temos a presença do professor Marcos Matede, que já vem aqui no Cidadania com uma certa frequência
E, professor Matede, nós estamos num momento assim complicadíssimo no país. As informações, elas vêm de tudo quanto é lado, informações, contra-informações, e no meio disso tudo, desse bombardeio, está aí a população, né, querendo saber o que está acontecendo. Bom, boa noite, obrigado por estar aqui, mas vamos começar por aí. Como que podemos entender esse jogo todo e a imprensa passando as informações? Boa noite, Carlos. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, telespectador. Bom, na realidade, o que aconteceu nos últimos 10 anos é um processo de desregulamentação do mercado de informação. Por muito tempo, o mercado de informação ele ficou restrito a dois tipos de produtores: jornalistas e intelectuais. A partir da internet, tu tem um processo de fragmentação e um processo de aumento progressivo do volume de informação. Nesse sentido, o telespectador, o ouvinte de rádio, ele é bombardeado com um volume de informação extremamente grande. E as pessoas acabam presas em bolhas de filtragem. O que acontece é justamente aquilo que o Arnaldo falou: o papel da investigação, do filtro e da qualificação da informação. Nesse sentido, o jornalismo de informação ele é importante na medida em que ele produz uma informação de qualidade. Quando a gente olha a cobertura da mídia a partir do escândalo, a gente tem que, eu acho que ler em dois sentidos. Primeiro, são veículos de comunicação que competem por audiência, né? Então, você sair na frente tem uma vantagem do ponto de vista comercial em chamar a atenção, né? A grande figura do furo jornalístico, né? Então, tem esse processo. Mas, de outro lado, tu também tem os interesses políticos e econômicos jogados pelos esses veículos de informação e o papel que eles desempenham na formação da opinião pública. Uma das questões que mais me inquietam, né, como nós, é que a gente frequentemente tem uma visão muito monolítica da imprensa e dos meios de comunicação de massa, né? Como se eles fossem um conjunto homogêneo. A cobertura, que nem falou o Arnaldo, desse escândalo, ou seja, do fim da solução Temer, digamos assim, né? Mostra o quanto o mercado de informação ele é competitivo e quanto ele difere. Como a cobertura jornalística ela é diferente da cobertura impressa e qual é o papel das mídias sociais, não é? A Globo, quando disparou, quando disparou através do Lauro Jardim, ele se tornou o pioneiro da informação, né? A gente frequentemente acompanhava pelas mídias sociais, mas agora, através desse escândalo, a imprensa impressa, e principalmente o Globo, retomou o protagonismo. Então, eu gostaria de complementar a análise do Arnaldo dizendo que é um mercado altamente competitivo, né, e que mostra os interesses econômicos e políticos subjacentes a isso, né? Por causa disso que a gente, quem acompanha cotidianamente a imprensa e que se alimenta dela, é quase um sacramento diário nosso, né, de todo o profissional de imprensa, mas também do cientista e do intelectual, né, e se informar. E nesse sentido, o que mais chamou a atenção foi uma certa divisão da imprensa brasileira. De um lado, a Globo moendo o Temer, e de outro lado, a cobertura do Estadão, da Folha e da Band, com um pouco mais de cuidado, um pouco mais neutra nesse sentido. Trabalhando nessa linha. Arnaldo, pegando o que o Matede levantou, você vê aí que há uma divisão dos grandes veículos de comunicação ao fazer a cobertura? Eles estão partindo de pontos diferentes ou estão fazendo olhares diferentes sobre o momento atual do país? Olha, uma coisa que a gente tem observado, eu ainda não consegui concluir
compreender na plenitude quais são os interesses ocultos, né, dos veículos de comunicação, aqueles interesses econômicos empresariais. Porque, embora tenha um jornalista profissional, o jornalista ele faz o seu papel de uma certa forma com autonomia, mas também, muitas vezes, atendendo o interesse editorial do veículo, e esse interesse editorial, muitas vezes, é movido pelos interesses econômicos e financeiros. Então, são coisas um pouco ocultas que ficam um pouco além da nossa compreensão objetiva, mas, por exemplo, você observar que a Globo, ou o Sistema Globo, o Jornal Globo, G1, a Globo News, TV Globo, dão um furo, como aquele do Lauro Jardim. O que os outros veículos, como o professor Matede citou, a Folha, o Estadão, um pouco mais conservadores, o que eles tendem a fazer? Competir também nesse furo, não é? A contrapor, achar um outro nicho, achar uma brecha que ainda não foi investigada completamente pelo veículo concorrente. No caso, a Folha de São Paulo tentando, após a divulgação da Globo, tentou partir para a qualidade, questionando, botando sob suspeição a qualidade do áudio e também a fidelidade da prova, né? A prova material, que é da prova da gravação. E aí vem a Globo contrapondo, pegando a própria Rádio CBN, cronometrando o tempo e tudo mais, quase uma pequena guerra, uma disputa paralela entre os próprios veículos. Mas uma coisa que tem chamado a atenção, Carlos e Matede, no período Dilma, esses furos, tais furos de reportagem, que a gente questiona se eles ainda existem, né, ou não, eles eram mais dados pelas revistas semanais. A Época, Isto É e a Veja que competiam qual é o grande escândalo da semana na edição dominical da revista. E os jornais e as televisões, os outros veículos, repercutiam ao longo da semana aquele escândalo revelado pela revista. Nós estamos vivendo nessa era Temer agora ao contrário. São os jornais diários, e aí a gente coloca aí a Folha, o Estadão e o Globo, né, como os principais, os jornais tentando cada um dar o seu furo, não é? A informação chega antes, e aí uma certa competição a todo dia, porque todo dia o concorrente precisa revelar algo também diferente, ou pegar um outro nicho para poder se contrapor, e também nessa questão da concorrência de mercado de audiência. Tá. Né? Eu vou fazer um pequeno intervalo, a conversa aqui vai melhorar, diga-se de passagem. Na volta, eu vou questionar aqui o professor Matede sobre esse olhar aí do furo, da informação, de quem chega primeiro, o olhar que ele tem, e a gente vai tentar entender esses papéis aí. A gente já volta.